Olá, caro aluno, seja bem-vindo à videoaula do tema Fundamentos do Comportamento em Grupo. Ao final de seus estudos, esperamos que você consiga conceituar grupos e diferenciar os seus tipos. Saiba identificar os diversos estágios do desenvolvimento de grupos. Entenda o processo de tomada de decisões em grupo e como as normas, os status e o tamanho do grupo exercem influência sobre o comportamento. Vamos lá? O grupo é uma das estruturas sociais mais importantes da nossa vida. Ele está presente em diversos momentos e é essencial para o nosso desenvolvimento como ser humano. Trata-se de uma reunião de duas ou mais pessoas que buscam atingir um objetivo em comum. Quando alunos se reúnem para fazer um trabalho da faculdade, por exemplo, temos um grupo, assim como quando a reunião é para planejar uma festa da turma. Os grupos sociais são divididos em primários, que são os contatos pessoais diretos, como família e amigos, secundários, compostos pelos relacionamentos mais complexos, como a igreja e o Estado, e terciários, que existem por meio das relações sociais, como as organizações e a escola. Nas organizações, os grupos são classificados em formais ou informais. Os grupos formais são definidos pela própria organização, cujas regras já estão estabelecidas pelas normas da empresa. Aqui existem duas ramificações. Os grupos de comando, que têm a função de falar diretamente com a parte superior da hierarquia organizacional, e os grupos de tarefa, que são reunidos para a execução de uma demanda e podem ultrapassar as hierarquias. Já os grupos informais não são definidos pela organização, surgindo a partir da necessidade de interação social. Eles podem ser subdivididos em grupos de interesse e grupos de amizades. Os grupos de interesse são aqueles que se reúnem em busca de um objetivo ou interesse comum aos membros do grupo, como melhorias no trabalho. Já os grupos de amizade são aqueles que se unem apenas por apresentarem características em comum. Mas afinal, como um grupo se desenvolve? Primeiro, há um momento de formação do grupo, no qual ainda estão presentes muitas incertezas. Em seguida, vem o estágio de tormenta, caracterizado por conflitos internos, como a definição da liderança. Na sequência, há o período de normatização, no qual o grupo já possui uma estrutura melhor estabelecida e está mais coeso. Depois, temos o período no qual a energia do grupo é destinada para o desempenho da tarefa. E, finalmente, o momento de interrupção, no qual o grupo se prepara para a dissolução. É importante lembrar que o grupo apresenta algumas estruturas importantes. Uma delas é a estrutura dos papéis, que consistem no conjunto de padrões comportamentais que se espera de uma pessoa que ocupa determinada posição no grupo. Por exemplo, espera-se que um chefe exerça um papel de liderança para os seus subordinados. Outra estrutura necessária é a presença de normas e regras estabelecidas pelo grupo que os membros devem seguir. O status também é estrutural e consiste na posição dada a um indivíduo ou a um grupo, bastante relacionado com a motivação por identificar as diferenças entre a posição que uma pessoa ocupa e a que ela pode ocupar. Outras questões importantes estão no tamanho do grupo, já que o número de pessoas pode facilitar ou atrapalhar o andamento dos processos e a relevância da coesão grupal com o desempenho nas tarefas da equipe. Mas, pensando que grupo é uma junção de pessoas com interesses em comum, será que a decisão grupal é sempre vantajosa? Não necessariamente, certo? A decisão grupal consegue recolher um maior número de opiniões, apresenta precisão nas decisões, além de conseguir maior aceitação de outras pessoas. Porém, elas demandam mais tempo e podem acabar diminuindo a responsabilidade de cada indivíduo na decisão. Utilizar as técnicas de maioria, pluralidade e unanimidade pode ajudar em uma decisão mais assertiva e coesa. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro. Lembre-se de que o grupo é constituído por duas ou mais pessoas que buscam o mesmo objetivo, podendo ser formado pela própria instituição ou pela necessidade de socialização individual. Obrigado pela companhia e até breve.